Bom, hoje vou falar um pouco de gargalos, teoria dos gargalos. Essa é a segunda aula do nosso módulo de estratégias de crescimento. Na live passada, quem falou foi meu pai, Dr. Luiz Donaduzzi, falando um pouco sobre estratégias de crescimento como um todo. Hoje eu falo um pouco sobre gargalos. E por que gargalos? Por que teoria das restrições? Porque esse é um tema que, como eu vou mostrar para vocês, ele dá para ser utilizado e ele abrange a todos os tipos de empresa. Então, quem entende o que é um gargalo e quem aprende como tratar um gargalo, consegue, com certeza, é uma das coisas para se ter uma estratégia de crescimento sustentável. Ok? Na próxima live, quem fala, então, é a doutora Carmen. E por que nós decidimos trazer ela? A Prati, ela cresceu exatamente sobre uma base de melhoria contínua, que hoje eu faço alguma coisa, amanhã eu faço essa alguma coisa um pouco melhor, e no outro dia eu faço um pouco melhor, e daqui a pouco eu faço uma segunda coisa que é melhor que essa primeira que eu faço. Eu chamo de coisa, mas coloquem aí produtos, coloquem processos, coloquem máquina, coloquem aí dentro desse alguma coisa, aquilo que acharem por conveniente. Mas a questão é fazer a cada dia melhor do que eu fiz no dia anterior. É usar dos aprendizados que eu tive para continuar evoluindo. A Prati fez isso, e isso foi um dos cases de sucesso da Prati, é exatamente essa coisa de fazer a cada dia melhor. Então, por isso que na semana que vem, então, nós estaremos com a doutora Carmen. A doutora Carmen é expoente quando se fala nessa parte de melhoria contínua. Ela foi professora de fato, tá? E também, ao longo da história da Prati, ela foi uma grande professora dentro da empresa. Tanto é, quem já conhece um pouquinho mais sabe que a gente tem um programa chamado Multiplicador dentro do grupo Prati. E a primeira multiplicadora que a Prati teve, e da onde surgiu, eu vou dizer, essa concepção, foi a própria doutora Carmen, que é exatamente, ela sabia fazer a coisa na prática e ela acabava ensinando os outros como fazer também. Então, por isso que ela vem falar conosco. E aí, no fechamento, a gente pretende trazer um empreendedor que se utilizou dessas estratégias de crescimento e teve um grande sucesso, e por isso que a gente quer trazer para vocês. No grupo das empresas, a gente tem falado bastante sobre retenção de talentos, sobre comoditização de produtos e serviços. Então, na sequência, nós temos o próximo módulo de All Lives que a gente vai ser de inovação e desenvolvimento humano. Tá? Não exatamente o próximo seja um dos dois temas vai ser, e aí o outro na sequência já segue também. Tá? Que são temas aí que a gente está vendo nos grupos, e na própria live da semana passada, ele apareceu como sendo uma dor latente dos nossos empreendedores. Então, por isso, a gente vai trazer, inclusive, um módulo bem específico de desenvolvimento humano. Assim como inovação, que também é visto como uma necessidade. Bacana, gente. Eu acho que nós estamos aí chegando a 37 pessoas. Eu vou, então, começar com a apresentação. E aí, mais para frente, a gente vai bater um papo. Beleza? Deixa eu ver. Eu tenho um arquivo para mandar para vocês. Eu vou mandar isso para o Murilo, e o Murilo, ao longo da live, ele vai mandar para vocês também. Vai mandar isso para vocês através do chat aqui. Deixa só eu já compartilhar isso com o Murilo. Tem que ser no momento oportuno. Só mais um momentinho, a gente já começa.
Pessoal, então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou começar a apresentação. Deixa eu só me organizar. Compartilhar conteúdo. Bacana. Vocês veem minha tela? Sim. Sim. Bacana. Vocês veem ela em tela cheia, né? Isso. Legal. Então, o que eu estou falando, o tema que eu vou falar hoje é teoria dos gargalos. Esse tema também é conhecido. Depois eu vi que nós cometemos uma falha na divulgação. Na verdade, o nome correto, o nome universitário para isso é teoria das restrições. Quem também for procurar esse termo em inglês, é um tema bastante discutido. Ele é chamado lá no inglês Theory of Constraints. Bacana. Então, teoria das restrições é o nome mais correto para isso que a gente vai discutir hoje. E a gente comumente conhece como gargalo. Bom, então, sumário rapidamente o que a gente vai falar hoje. Por que esse assunto é importante? O que são gargalos? Como identificar esses gargalos? Como tratar gargalos? Colocar isso em prática e aí depois eu abro para vocês, para a gente bater um papo. Eu quero que vocês pensem nos gargalos que vocês têm ao longo das empresas e eu, inclusive, desafio vocês a me trazer os gargalos que vocês possivelmente tenham ou se vocês não identificarem os gargalos que vocês me tragam. Eu não estou identificando gargalo dentro da minha empresa. Será que eu tenho? Porque eu digo na prática que quase todas as empresas vão ter um gargalo. Ok? Então, vamos adiante. Por que esse assunto é importante? O que quase todas as empresas querem? E aí a resposta é fazer a mesma coisa que a gente faz todas as noites, Pink, que é dominar o mundo. Então, a máxima da empresa ela é crescer, ela é dar resultado e ela é ampliar esses resultados conforme o seu ciclo de vida. Mas, de certa forma, de continuar crescendo de uma forma sustentável. O que então impede as empresas de dominarem o mundo? E aí a resposta que vem é os gargalos. Por que o assunto dos gargalos é importante? Como eu disse para vocês, eu desafio vocês depois a me trazerem, falar, minha empresa não tem gargalos. E eu afirmo que sim, as empresas têm gargalo. Então, eu trouxe uma definição de Carvalho 2004, depois se quem quiser procurar um pouquinho melhor, está na Wikipédia lá, chamado ponto de estrangulamento. E aí traz lá, o Carvalho traz o seguinte, que qualquer indústria, empresa ou serviços encontram-se sujeito a algumas restrições que limitam o seu processo produtivo. Restrições essas designadas por estrangulamentos, gargalo ou restrição. Então, o que são gargalos? Ponto de estrangulamento. Gargalo ou restrição é uma designação do componente que limita o desempenho, a capacidade de todo um sistema, que se diz ter um estrangulamento. Esse nome gargalo ele vem lá de uma derivação metafórica do gargalo de uma garrafa, tá? Onde a velocidade de saída do líquido é limitada pela dimensão do gargalo. A gente pensa num gargalo quando a gente pensa lá, por exemplo, num trânsito. Eu tenho duas faixas, por exemplo, vamos pegar aqui rodovia que a gente tem aqui duplicada, Cascavel. Graças a Deus a gente tem visto muito pouco acidente nessa rodovia, então muito poucas vezes a rodovia está interditada, uma das pistas por acidente, mas quando eu pego uma pista com uma rodovia com duas pistas e ela está fluindo legal, chega num lugar onde eu tive um acidente, nesse lugar se formou um gargalo. Eu tenho uma das pistas interrompida, então eu perdi 50% da capacidade dessa pista e aí por isso ali se forma um gargalo. Aí começa a vir agora a parte prática. Como identificar um gargalo, tá? Eu poderia aqui ficar falando um monte de coisa teórica, mas uma coisa que eu adoro, isso aqui é prática, de vivência, tá? Antes de um gargalo em um processo, sempre existe um acúmulo de materiais. Isso é uma coisa que simplifica demais a forma de você identificar um gargalo. Então, por exemplo, eu estava falando da rodovia, se eu tenho um acúmulo de carros em um ponto, provavelmente aquele é o gargalo da rodovia naquele momento. Por exemplo, na chegada de Toledo aqui, vocês sabem, quando vocês passam ali pelo trevo do Olinda, quem vem de fora da cidade, quem vem de Assis, normalmente ele tem uma fila de carros, porque aquele trevo se tornou um gargalo. Você tem
um trevo com uma pista só, onde elas se cruzam, e aí quem chega de Assis fica engargalado naquele trevo. Então, aquele é um gargalo e por isso você tem ali acúmulo de materiais. Esse acúmulo de materiais, ele pode ser tanto físico, eu vou dizer, quanto virtual ou digital, vamos dizer assim. Por exemplo, num processo administrativo, tá? Como que eu consigo identificar o gargalo? Se as mesas estão todas organizadas, a mesa onde eu tenho uma pilha grande de papel, hoje não são mais papéis, mas são os arquivos digitais, aonde eu tenho mais arquivos ou processos parados, ali é o meu gargalo daquele processo, tá? Então, por exemplo, vamos falar aí de um contrato. Eu tenho um contrato que ele entra na empresa, ele tem que ser analisado pelo jurídico, mas ele também tem que ser analisado pelo gestor administrativo, eu vou dizer, e ele também tem que ser passado pelo setor financeiro para ver se estão com os dados corretos. Isso é uma coisa que eu faço com frequência. Então, para eu saber qual é o gargalo do processo, é só olhar em qual das mesas eu tenho mais contratos em cima da mesa. Provavelmente, essa mesa é o gargalo. Tá? Bom, outra forma, uma forma agora mais prática, mais metodológica de encontrar um gargalo é desenhando o processo com as devidas taxas de conversão. E aí você avalia ponto a ponto quem tem a menor taxa. O gargalo é sempre o processo com a menor taxa de produção. E aí eu coloco vírgula em uma linha em série. Se eu faço em paralelo ou coisas do gênero, eu tenho soma das capacidades e aí eu posso ter uma coisa que tem a menor taxa de produção e não é um gargalo. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Existe uma linha onde eu tenho os processos A, B, C, D e E, só que o processo B, ele é muito lento. A minha linha toda, se eu fosse tirar esse processo B, ela conseguiria fazer 100 mil unidades por hora. Esse processo B, ele é muito lento, ele faz só 10 mil unidades por hora. Em teoria, pela frase que eu acabei de ler para vocês, o processo B seria o gargalo da linha. Só que apenas 5% dos produtos dessa linha passam pelo processo B. O resto dos produtos, ele bypassa o B, ele vai direto, ele vai de A para C sem passar por B. Então, aquele B, ele não é meu gargalo, ele só é meu gargalo em 5% dos meus produtos. Então, ele não é o gargalo total da linha. Não é ele quem limita a velocidade de linha. O gargalo é o processo, é a fase de produção onde eu tenho a limitação da minha linha de produção. Eu já vou explicar para vocês com alguns exemplos mais práticos e a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre essa identificação. Bacana? O gargalo, então, ele deve estar sempre ocupado. Se não estiver sempre ocupado, existe uma falha de gestão. Mais para frente, eu vou falar lá onde eu falo sobre como tratar os gargalos e vou explicar isso um pouco melhor. Mas, na prática, isso também é outra forma de eu analisar o meu processo. Se eu tenho um processo, vamos pegar agora um processo administrativo, só para a gente conseguir sair um pouco dessa questão de produção. Se eu tenho um processo administrativo que passa na mão de várias pessoas, e eu tenho uma pessoa que nunca eu consigo falar com ela, pois sempre ela está ocupada. Provavelmente, esta pessoa é o meu gargalo de linha. Muito provavelmente, porque ela está sempre ocupada. E aqui eu coloco um muito provavelmente porque existem umas vírgulas. Se eu tenho um cara... Quer dizer, deixa eu tentar construir isso. Se eu tenho um cara que ele está sempre ocupado, eu posso dizer categoricamente, ele é meu gargalo. E aí alguns vão dizer o seguinte, mas esse cara faz 2 processos por hora. E um cara normalmente nessa posição faz 10 processos por hora. Tá? Esse cara está sendo improdutivo. Ok, ele não deixou de ser o gargalo. O que você pode fazer, agora pensando em termos práticos? Coloca um outro cara desses que faz 10 por hora. Ele vai desengargalar a parte do processo e aí, inclusive, você consegue comparar ambos e ver quem está produzindo mais. E aí, a hora que você vê que um produz 10 e outro produz 2,
e aí eu estou assumindo que os dois tenham a mesma qualidade de produção, aquele teu cara que está 2 está muito abaixo na produtividade. Aí você precisa pensar sobre o que fazer, porque ele está onerando o teu processo, tua folha, tua empresa. Tá? Eu estou passando mais rápido nesses slides conceituais, porque vou precisar de bastante tempo para identificar numa parte de análise de gargalos. É uma parte mais chata, uma parte mais matemática, e eu quero a participação de vocês. Continuando, então, sobre como identificar gargalos. Aqui eu entrei na internet e digitei lá, exemplo de gargalos. E aí me apareceu essa figura aí. Não vem ao caso sobre o que está sendo produzido ou como que é a coisa. Mas eu achei interessante para a gente poder discutir. Então, a minha primeira pergunta que vem o processo está construído aí. Eu vou tentar dar uns aí só para a gente ter um entendimento da coisa. Vamos dizer que essa separação, esse 10 quilos hora, seja um processo manual. Eu só dependo de pessoas para fazer esse processo. E eu estou com uma pessoa fazendo esse processo. No processo de mistura e no processo de embalagem, eu tenho máquinas que fazem essa atividade, tá? Então, eu tenho uma máquina que faz mistura e uma máquina que faz embalagem. E aí eu chego com essa produção diária de 80 quilos por hora. A minha primeira pergunta, e aqui eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, onde está o gargalo? Queria que, se vocês, se possível, alguns de vocês abrissem o microfone, se identificassem e falassem onde que acredita que está o gargalo. O Clóvis da Mapper Idea, eu creio que o gargalo aí estaria no item A já de cara, né? Que está saindo menos do que a capacidade para frente. Perfeito, perfeito. Muito, muito bem observado. Então, essa tua observação está correta. O nosso gargalo aí está em A, quilos hora. Tá? Que aí, obviamente, se eu multiplico ele por 8 horas trabalhadas, eu chego igual à produção diária que eu tenho lá no final colocada de 80 quilos por dia. E aí eu encaixo com a segunda pergunta. Se A é um processo manual com um colaborador e eu adicionar mais um colaborador, para onde se move o gargalo? Para B. Para B. Que vai diminuir, ele não vai conseguir fazer 2 kg por hora, porque somou 10 ali, né? Perfeito. Perfeito. Então ele ficou. O gargalo se moveu para B, correto? E aí vem a terceira pergunta. Qual a nova taxa diária? Alguém se aventura? Eu sei, mas vou ficar quieto para deixar os outros participar. Vamos lá. Tem mais alguém que está acompanhando conosco o cálculo, quer participar também? Por favor, pessoal, eu quero que vocês participem. Então, qual a nova taxa diária dessa linha de produção? Boa noite, Douglas. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Tudo bom? Então, com essa nova mistura, vai ser o gargalo, vai pular para 144 quilos dia. Perfeito. Boa observação. Então, são 18 quilos por hora. Vezes as 8 horas, chegamos a 144 quilos por dia. Perfeito. E agora vem a sacanagem. Como eu posso fazer para triplicar a produção sem grandes investimentos, sabendo que B e C dependem de equipamentos mais caros? Alguém tem um palpite? Com alguns de vocês eu já conversei, eu já mostrei esse caminho. Alguém se aventura? Quem fala? Genuíno. Douglas? Genuíno. Opa, boa noite, Genuíno. Tudo bom? Tudo bem. Questão lógica, eu colocaria mais 3 turnos na empresa, né? Perfeito. Perfeito. Então, fazendo a resposta incompleta aí, tá correto a tua resposta. Na prática, uma empresa pode trabalhar 24 horas por dia, chegando a uma taxa, então, nessa empresa, nossa empresa imaginária aí,
de 432 quilos por dia, apenas contratando mais 4 colaboradores. E eu falo 4 colaboradores comparando contra os 2 que a gente já tinha colocado antes, que gerava uma taxa de 144 quilos por dia. Então, o que eu queria demonstrar para vocês aqui, e eu já tive essa conversa com algumas das empresas, quando você compra uma máquina, uma pessoa ela trabalha 8 horas por dia, pelo menos segundo a CLT. Quando você vai para outros lugares, elas trabalham um pouco mais. Ou menos, dependendo do país que se esteja. Mas na CLT, 8 horas por dia. Então, dentro dessas 8 horas por dia, isso é o que uma pessoa pode trabalhar. Agora, por outro lado, depois que eu fiz o investimento num equipamento, numa máquina, essa máquina não tem que trabalhar 8 horas, ela pode trabalhar 24 horas por dia. E aí, quando eu tenho ela lotada em 24 horas por dia, teoricamente eu chego no melhor horizonte de pagar esta máquina. Então, é muito importante, se eu comprei uma máquina, isso é um investimento normalmente pesado, dentro de uma planta produtiva, é muito importante que eu lote esta máquina. E aí eu coloco mais colaboradores para rodar e aí eu consigo ampliar a capacidade produtiva. E aí alguns vão dizer sim, mas aí eu vou ter que gastar mais para produzir mais. Correto. Mas, por outro lado, o teu custo você divide. Você está dividindo o teu custo fixo por um maior número de produtos produzidos. Então, você melhora a tua contribuição marginal daqueles produtos. Bacana, esse é o conceito. Obrigado pela participação, Genuíno, Douglas e o menino da Mapper ID, que me foge o nome agora. Obrigado pela participação de vocês. É o Clóvis aí, obrigado pelo Clóvis. menino. Obrigado, pessoal. Vamos para frente, então. Agora eu vou brincar um pouco forte aqui entra a matemática. Como eu falei hoje no grupo das empresas, ou esses dias no grupo das empresas, gargalo é uma coisa bastante matemática, tá? É uma coisa mais pesada, mas eu juro que eu vou tentar passar devagar com vocês, no ponto a ponto aqui, para a gente ir entendendo junto como que faz. Bom, eu trouxe aqui um exemplo, e esse exemplo, todos esses números saíram da minha cabeça, eles têm correlação com a realidade, mas eles saíram completamente da minha cabeça, eu não tenho mais acesso às minhas anotações, eu vou dizer, da Central Pack. Isso é um exemplo quase que prático da Central Pack, tá? Que é uma empresa de embalagens. E aí eu fiz algumas projeções apenas para a gente exemplificar e a gente poder brincar um pouco com os números para vocês entenderem. Então, ela é uma linha que eu entro com papel branco de um lado, eu passo esse papel por uma impressão, eu faço corte e vinco dessas folhas já impressas. Dessas folhas, eu preciso fazer um desmolde, que é um processo manual. A partir do desmolde, eu não tenho mais folhas, e sim cartonagens abertas. Elas passam dentro de uma coladeira, onde eu fecho essa cartonagem e ela fica pronta, então. Na impressão, eu produzo 12 mil folhas por hora. Na corte e vinco, eu produzo 6 mil folhas por hora em cada máquina, sendo que eu tenho 3 máquinas. No desmolde, eu faço 4 mil folhas por hora por colaborador. Eu tenho 10 colaboradores. Na coladeira, eu faço 100 mil cartonagens e não mais folha por hora, e eu tenho 2 máquinas dessa. Então, a pergunta é, qual o output dessa linha por dia em cartonagens? Coloquei alguns dados para ficar mais fácil o cálculo. Então, quando eu estou falando de folha, consideramos que cada folha tem 10 cartonagens nela. Então, numa folha eu vou imprimir 10 cartonagens, depois eu corto, eu desmoldo e eu passo depois elas pela coladeira. E eu vou considerar que cada turno tem 8 horas. Bacana, só para uma simplicidade de cálculo. Se vocês perceberem, eu saí de uma coisa muito simples, de um exemplo muito simples, onde nós estávamos calculando aqui a taxa de conversão, aí, sei lá, pode aqui dizer ração, pode aqui dizer... sei lá, tem tanta coisa que daria para colocar aqui, mas aqui é uma produção de quilos por hora ou por dia, mas muito simples, para uma coisa que pode ficar bastante complexa. Tá? E aqui eu ainda estou dizendo, a complexidade aqui ainda está simples, depois eu vou piorar um pouco aqui para a gente brincar com um exemplo um pouco mais próximo do que eu tenho de exemplo da vida real.
Gente, eu vou usar aqui, deixa eu ver um pointer digital aqui, vamos ver se funciona. Vocês veem aí meu apontador, provavelmente, né? Sim. Show de bola, vamos lá então. Então, aqui embaixo eu montei uma planilha para a gente entender como se faz o cálculo. Então, aqui na primeira linha, eu tenho aqui então a impressão, corte vinco, desmolde, coladeira e o total. Aqui depois eu deixei uma forma de calcular. O Murilo vai compartilhar com vocês depois, no final da live, essa apresentação para vocês poderem revisitar isso. E, Murilo, perfeito. Murilo, você está me ouvindo? Sim. Você faz um favor para mim, cara? Você consegue jogar para o pessoal aí no grupo? Eu te mandei um arquivo chamado exemplo. Sim. Pode mandar aquele arquivo, é um arquivo de Excel, pessoal, que tem exatamente esse exemplo aí. Se vocês quiserem baixar isso e acompanhar junto comigo, eu espero uns minutinhos. Você me avisa assim que tiver ido, Murilo? Carregando. Pronto, tá aqui no chat, pessoal. Vejam se já receberam, por favor. Show de bola. Pessoal, então, se vocês quiserem baixar esse arquivo, ele consta o exemplo 2 e 3, que é esse exemplo que eu estou mostrando agora, e depois o 3. Não olhem o 3 por enquanto ainda, para não perder a graça. Vamos olhar o 2 junto aqui, que a gente vai construindo. Minha ideia é que vocês consigam ir acompanhando. Só qual chat, porque aqui, pelo menos na sala que eu tô, tá desabilitada a opção de chat, só para levantar a mão. E no WhatsApp não tem também. Não sei se é só aqui do meu lado que está assim. Aqui para mim também não apareceu nada, né? Agora veio no WhatsApp. No WhatsApp, eu mandei aqui no chat e lá no WhatsApp. No WhatsApp das empresas, pessoal. Tem alguém que está assistindo que precisa desse arquivo de alguma outra maneira? Que não está no site das empresas? Do grupo, eu troquei de contato e o Murilo acabei não entrando em contato com o Murilo. O Felipe ainda estou comprando aqui. Se quiser ir tocando, eu vou subir ele na nuvem e jogo o link da nuvem aqui. Um minutinho já vai estar disponível também. Beleza, então. Eu vou tocando, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar aqui comigo, quem tiver conseguido baixar o arquivo pode acompanhar por lá. Lá é um arquivo Excel aberto. Quem não tiver conseguido baixar lá, eu vou explicar passo a passo aqui e a gente vai fazendo esse cálculo junto para vocês entenderem. Então não tem perda da informação, tá? É mais uma outra forma mesmo de ver a mesma informação. Inclusive isso aqui que tem na tela de vocês eu recortei de lá daquele arquivo e trouxe para cá. Bom, então aqui eu fui colocando quantidade de recursos. Na impressão eu tenho uma máquina, na corte vinco eu tenho 3, no desmolde eu tenho 10 colaboradores, eu tenho 2 coladeiras colocadas aqui. Aqui eu fui colocando então a velocidade de folhas hora de cada equipamento. Então a impressão faz 12.000 folhas hora, a corte vinco eu faço 6.000 folhas hora para cada uma das máquinas, no desmolde cada colaborador faz 4.000 folhas hora, e a coladeira já não trabalha em folhas, ela trabalha em cartonagens. Então, por isso eu trouxe ela aqui para esta linha de cartes hora. Então, aqui eu coloquei mais uma informação que já foi dada, só para a gente fazer a conversão e trabalhar tudo dentro da mesma unidade. Quem não tem muita intimidade com as ciências exatas, deixa eu explicar rapidamente. Quando eu estou fazendo cálculos, é importante que eu trabalhe sempre dentro da mesma unidade. Então, por exemplo, se eu vou te dizer a distância de um lugar, eu falo, daqui no Bioparque dá 15 quilômetros. Aí você me pergunta, são 15 mil metros? Sim, são 15 mil metros, que é igual a
15 quilômetros. Então, a gente tem que trabalhar sempre dentro da mesma unidade para simplificar o cálculo e para eu não ter erros. É muito fácil de errar quando eu não estou trabalhando dentro da mesma unidade. Então, o que eu fiz aqui? O meu objetivo é falar em cartonagens por dia, tá? O que eu tenho já de informação que já me ajuda? Cartonagens por hora. E aqui para trás eu tenho folhas por hora. Como é que eu faço agora para converter de folhas por hora para cartonagens por hora? Eu tenho a informação de que cada folha tem 10 cartonagens. Foi aquela informação adicional que eu trouxe. Então, se em uma folha eu tenho 10 cartonagens, em 12 mil folhas eu tenho 120 mil cartonagens. 10 vezes 12 mil. A mesma coisa acontece na corte vínculo. Trabalhando ainda em folhas, eu tenho 6 mil folhas, que tem 10 cartonagens cada, 60 mil cartonagens hora. Lá no desmolde, eu tenho 4 mil folhas hora, vezes 10 cartonagens por folha, 40 mil cartonagens hora. E a coladeira ele já me diz aqui em cartonagens hora, 100 mil cartonagens hora, que está aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Tem alguém que se perdeu até aí ou posso ir tocando? Sei que nós temos o pessoal das humanas que nos acompanha e eu gostaria que todo mundo estivesse na mesma página para a gente continuar, senão o entendimento fica quebrado. Todo mundo ok? Ninguém tem dúvida? Eu vou continuar tocando. Se alguém tiver dúvida, por favor, levanta a mão e grita aí, porque é importante que vocês entendam. Eu coloquei aqui do lado depois a forma de calcular, depois vocês podem pegar isso e analisar com mais calma, a ideia é que vocês cheguem no mesmo entendimento. Tá? Então, continuando. Aqui eu fiz um cálculo da velocidade total em cartonagens por hora no processo. Tá? Aqui nessa linha de cima, eu tenho cartonagens por hora em cada máquina ou em cada um dos meus recursos, seja a máquina, seja o colaborador. Então, um colaborador faz 40 mil cartonagens hora. Uma corte vínculo faz 60 mil cartonagens hora. Uma impressora faz 120 mil cartonagens hora. Como eu tenho uma única impressora, a velocidade total na impressão são 120 mil cartonagens hora. Como eu tenho 3 corte vínculos que fazem 60 mil cartonagens por hora cada uma delas, eu chego a 180 mil cartonagens por hora no processo de corte vínculo. Ok? No desmolde, cada colaborador faz em uma hora 40 mil cartonagens. Só que eu tenho 10 colaboradores. Se eu tenho 10 colaboradores, os 10 colaboradores fazem em uma hora 400 mil cartonagens. E a coladeira, cada coladeira faz 100 mil cartonagens hora, só que eu tenho 2 coladeiras, então as duas juntas fazem 200 mil cartonagens em uma hora. Beleza? Continuando. Então agora eu quero saber quanto que cada um dos processos faz de cartonagens por dia. Aí eu vou ter que multiplicar esta minha velocidade total, tá, pelo número de horas que eu tenho disponível naquela linha. Então, na impressão, eu tenho uma máquina que ela pode rodar 24 horas. Então, 24 horas vezes 120 mil cartonagens, a impressão pode produzir 2.880.000 cartonagens em um dia, de 24 horas. A corte vínculo, ou as 3 corte vínculo juntos, podem chegar a 4.320.000 cartonagens por hora. Por dia, desculpa. Então, as 3 corte vínculo juntas fazem 4.320.000 cartonagens em um dia. O desmolde, as 10 pessoas que trabalham no desmolde, em um dia, elas só podem, vale lembrar que elas só podem trabalhar 8 horas por dia. Elas não são equipamentos, elas têm que seguir a CLT, então elas trabalham 8 horas por dia. Então, se cada hora as 10 produzem 400 mil, em um dia com 8 horas, elas produzem 3.200.000 cartonagens por dia. E a coladeira, se as 2 coladeiras juntas fazem 200 mil cartonagens em uma hora, elas fazem
ao longo de um dia, 4.800.000 cartonagens. E agora vem a pergunta. Na coladeira eu faço 4.800.000. No desmolde eu faço 3.200. Na corte vinco eu faço 4.320. Na impressão eu faço 2.880. Qual o output dessa linha em cartonagens? Aqui, eu devia ter suprimido a resposta, aí foi mancada minha. O output dessa linha é 2.880.000 cartonagens por dia. Por que que isso é assim? Porque numa linha que eu tenho ela em série, em sequência lógica, a velocidade máxima que a minha linha atinge é a velocidade máxima do processo que tem a menor taxa de conversão. Então, 4.800.000 é bem maior que 2.880. 3.200 é maior que 2.880. 4.320 é maior que 2.880. 2.880 é a velocidade do meu processo que é menos performante nessa linha imaginária que eu coloquei para vocês. Então, a minha linha total, ela fica dependente da impressão. Tá? A impressão, nesse meu caso aqui colocado, é o gargalo com uma produção total de 2.880.000 cartonagens por dia. Pessoal, dúvidas? Tá, todo mundo chegou na mesma página? Todo mundo entendeu? Quero ouvir vocês um pouco. Alguém se perdeu no meio do caminho? Não, tranquilo. Não estou perdido ainda. Victor, como é que tu chega no processo decisório? Por exemplo, eu vou comprar uma máquina nova de impressão. Eu quero produzir mais, eu vou falar, vou comprar mais uma máquina de impressão porque eu consigo produzir muito mais. Eu vou comprar uma nova impressão e pegar lá, por exemplo, o desmolde, que é colaborador, e vou contratar mais colaborador e vou fazer trabalhar, por exemplo, um mais em cada período. Vou colocar meu A4.800. Como é que chega a um ponto desse? Não sei se você explicaria ou se... Quem está fazendo a pergunta, perdão? Desculpa lá, o Felipe aqui ainda está comprando de novo. Ô, Felipe, legal, boa tua pergunta. Você me dá 5 minutos para eu responder? Opa, perfeito. Por isso que eu falei, se tivesse no meio do processo, vamos na sequência. Tua pergunta foi muito boa, só que eu quero deixar ela para o próximo slide. A tua pergunta foi excelente, a colocação. Ela eu já vou explicar ela já na sequência. Bacana? Na sequência eu já puxo ela. Se alguém tiver mais alguma dúvida dessa parte do processo, seria legal, porque essa parte do processo eu vou dizer, tá simples. Agora nós vamos complicar mais um pouco a vida do pessoal aí. Pessoal das humanas, vocês estão acompanhando? Das humanas e adjacências. Eu sempre lembro só das humanas. Bom, como ninguém está se pronunciando, eu vou partir do pressuposto que estão entendendo e vou partir para o próximo exemplo, então. Próximo exemplo, então, vamos trazer um pouco para o mundo real. E aqui não está mundo muito real ainda. Eu não coloquei que as máquinas quebram aqui, que o colaborador falta. Mas vamos dizer que nós estamos no mundo real quase ideal. Os colaboradores, todos eles vêm trabalhar todos os dias, ninguém pega Covid e fica 14 dias de atestado, e também as máquinas funcionam redondinha 24 horas por 7, sem quebrar no meio do processo daquele que você está mais atrasado e que tem que entregar para o cliente, senão ele te esfola. Então, aqui, para fazer a brincadeira ficar mais interessante, eu adicionei alguns dados que são dados agora de reais. Tá? Reais, eu vou dizer suposto, só para vocês entenderem a dimensão das coisas. O que eu adicionei aqui? É quase o mesmo exemplo, eu mudei só alguns números aqui para ficar um pouco mais didático. E aí eu trouxe aqui, então. Na impressão, agora, eu estou considerando também que a cada lote que eu faço, eu tenho 1 hora de setup, ou seja, minha máquina fica parada, enquanto eu fico trocando lá as chapas de impressão, aqui vou colocar assim, tá? Além disso, eu ainda coloquei que uma máquina dessa de impressão, ela custa 15 milhões de reais, tá? Que é aí que vem a resposta da pergunta do Felipe.
Numa máquina de corte vinco... uma coisa interessante, antes de eu começar esse exemplo. Essa linha, ela está muito desbalanceada, se vocês pararem para observar ela. Eu tenho a impressão, fazendo 2.880.000, mas eu tenho a corte vinco fazendo muito mais do que isso. Então, talvez eu não precisasse de 3 corte vinco. No desmolde, eu estou fazendo 3.200.000. Talvez eu não precisasse de 10, talvez fosse 9 colaboradores ou até 8, talvez dessem conta. As coladeiras, eu estou com quase o dobro da capacidade. Então, ela está uma linha bastante desbalanceada. Só que aqui também eu não considerei que ela tinha um setup. Aqui, então eu adicionei a brincadeira que elas têm um setup agora. Coloquei também o valor das máquinas do colaborador, só para vocês terem uma noção da dimensão de uma linha e aí como é que a gente faz para tomar depois essa decisão de compra de ampliação da capacidade produtiva. Então agora eu tenho as mesmas 3 máquinas corte vinco. Cada máquina dessa custa 5 milhões de reais. Então 15 milhões aqui ao todo. Eu tenho aqui 4 horas de setup por lote. Essa é uma máquina mais chata, eu preciso trocar as matrizes de corte e por isso ela demora 4 horas para eu fazer a troca dessas chapas. Então, cada vez que eu vou trocar de lote, eu fico com a máquina parada sem produzir nada por 4 horas. No desmolde, eu tenho agora 8 colaboradores e eles fazem 3.000 folhas hora. Cada colaborador desse custa entre salário e encargos R$2.000 por mês. Tá? E aqui é um processo manual, uma coisa simples, mas eu tenho que ainda assim preencher os documentos, eu tenho que fazer a limpeza da sala, eu tenho que organizar. Então eu levo entre um lote e outro 15 minutos de setup para eu organizar a sala, preencher os documentos, tirar o material do lote antigo e colocar o material do lote novo. Na coladeira, eu tenho uma coladeira de 100.000 cartonagens hora, são 2 máquinas, cada máquina dessa custa 20 milhões de reais agora, e ela tem 1 hora de setup por lote. E aí volta a pergunta, qual o output dessa linha por dia em cartonagens? Algumas informações adicionais. Eu tenho 10 cartonagens por folha, da mesma forma que eu fiz no outro exemplo. Aqui eu considero que cada turno tem 8 horas, para simplificar. E aqui, apenas para a gente se exercitar e simplificar um pouco, eu vou trabalhar com 10 lotes por dia. Isso aqui, na prática, é um pouco mais complexo o cálculo. E também eu tenho lotes que variam entre o número de cartonagens por folha. Mas digamos por uma simplicidade de cálculo que sejam 10 lotes por dia. E a planta vai trabalhar 24 horas por dia, onde houver demanda. Se eu tiver demanda, eu posso colocar ela trabalhar 24 horas. Se eu não tiver, eu não preciso. Então, aqui nós voltamos para a nossa velha planilha de cálculo. Aqui, continuo com impressão, corte vinco, desmolde, coladeira. Essa parte aqui de cima, ela está igual antes. São as informações dadas, quantidade de recursos em cada um dos recursos, velocidade de folhas hora naquele que eu tenho em folha, quantidade de cartes por folha apenas para fazer o cálculo, velocidade em cartes por hora, que é aquela mesma conversão que a gente já fez na planilha anterior. Aqui eu adicionei o tempo de setup por lote. Então, aqui na impressão, eu levo 1 hora para fazer o setup de um lote. Então, está colocado aqui, 1 hora. Na corte vinco, eu tenho 4 horas de setup por lote. No desmolde, eu tenho 15 minutos. Mas vale lembrar que aqui embaixo eu não estou trabalhando com minutos, estou trabalhando com horas. Então, eu preciso converter 15 minutos em horas. Como que eu converto isso? Eu divido 15 por 60. 15 minutos por 60 minutos. Eu tenho 60 minutos em 1 hora. Então, em 15 minutos, eu tenho 0,25 hora. Tá? Aqui na coladeira, então, eu tenho 1 hora de setup, tá aqui embaixo. Todas as máquinas eu vou considerar que eu faço 10 lotes por dia. Beleza? Então, todos os dias eu vou perder, em cada uma das máquinas, o número de setups vezes as horas de cada setup. Então, na impressão, eu tenho 10 lotes. Cada lote leva 1 hora para fazer setup. Então, eu perco 10 horas todos os dias nessa máquina só para fazer setup.
Quando eu vou para corte e vinco, eu tenho 4 horas de setup vezes os mesmos 10 lotes. Chego em 40 horas de setup só na corte e vinco. Todos os dias eu perco. E aí alguém pode se perguntar, poxa, mas como que eu tenho 40 horas de setup se o dia tem 24? É porque nesse caso aqui eu tenho 3 máquinas. Então, eu tenho, na verdade, não 24 horas disponíveis, eu vou chamar assim, mas eu tenho 72 horas totais de trabalho. Em 1 hora de trabalho, na verdade, cada uma delas faz 1 hora. Então, eu tenho, a cada 1 hora de trabalho, cada corte vinco trabalhou 1, ou seja, eu tenho 3 horas de trabalho de corte vinco. É um pouco complexo de entender, mas é uma coisa de matemática apenas para que precisa ser entendido. Então, durante o dia eu perco na corte vinco, no processo de corte vinco, 40 horas que eu fico em setup. No desmolde, eu tenho 10 setups, eles levam 0,25 horas para serem feitos, ou seja, eu perco 2 horas e meia por dia no desmolde de hora produtiva. Na coladeira eu tenho 1 hora por setup, vezes 10 lotes, eu chego em 10 horas que eu fico fazendo setup na coladeira. Então a minha disponibilidade... Aí aqui eu trouxe mais uma informação, essa é a informação dada, só para a gente fazer o cálculo. A disponibilidade de recursos por dia, então, é 24 quando eu estou falando de máquina, ou 8 horas quando eu falo dos desmoldes. O tempo disponível total, então, é este número de horas disponíveis, vezes o recurso que eu tenho aqui, a quantidade de recurso que eu tenho. Então, como aqui eu só tenho uma máquina, ela só tem 24 horas para trabalhar. Como aqui eu tenho 3 máquinas, 24 horas vezes 3, eu chego em 72 horas totais no processo de corte e vinco. No desmolde, só posso trabalhar 8 horas, mas eu tenho 8 colaboradores. Ou seja, eu tenho 64 horas colaborador por dia no processo de desmolde. E na coladeira, como eu tenho 24 horas, o dia tem 24 horas, eu posso usá-las 24 horas, eu tenho 2 máquinas, eu chego em 48 horas, que é o tempo disponível total da coladeira. Agora, desse tempo total, eu tenho que deduzir, eu tenho que tirar o tempo que eu fiquei parado em setup. Na corte vinco, eu falei que o tempo de setup são 10 horas. Se eu tenho 24 horas num dia e eu fico 10 horas fazendo setup, sobrou para eu produzir na impressão apenas 14 horas durante o dia. Tá? As outras 10 horas do dia eu fiquei fazendo setup. Aqui eu falei que eu tinha 72 horas no processo de corte vinco disponível. Mas dessas 72, eu passo... Pessoal, alguém está com o microfone aberto. Vocês podem fechar, por favor? Obrigado. Dessas 72 horas disponíveis, eu passo 40 horas fazendo setup. Significa que eu tenho apenas 32 horas disponível para produzir na corte e vinco. No desmolde, então, eu tenho 64 horas disponíveis, mas eu passo 2 horas e meia fazendo setup. Isso me leva a 61 horas e meia que eu posso de fato produzir. A coladeira, eu tenho 48 horas disponíveis, mais 10 eu passo fazendo setup, chego em 38 horas disponíveis para produção. E aí eu agora vou ter que fazer o cálculo da minha produção total disponível em cartonagens por dia. Aqui o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar o número de horas que eu de fato passo produzindo pelo número de cartonagens que eu faço em 1 hora. Então, 14 horas vezes 120 mil cartonagens por hora, eu chego no processo de impressão a 1.680.000 cartonagens por dia. No processo de corte e vinco, eu chego a 1.920.000 cartonagens, multiplicando 32 horas que eu tenho disponível, vezes 60 mil cartonagens hora. Aqui no desmolde, eu tenho 61 horas e meia, vezes 30 mil cartonagens que eu faço numa hora, eu chego a 1.845.000 cartonagens. Na coladeira, eu tenho 38 horas disponíveis, vezes 100 mil cartonagens numa hora, eu chego a 3.800.000. Então, aqui, novamente, meu gargalo ficou em 1.680.000.
E esse gargalo é dado pela impressão. Vocês podem ver que ele é o menor dos meus valores aqui, ao longo do meu processo. Nessa linha aqui, ela está bastante balanceada, fora a parte de coladeira, que eu tenho 3.800.000. Eu já vou avançar com isso, mas eu quero saber se todo mundo chegou na mesma página que eu, com o cálculo, alguém se perdeu aí no meio do caminho e precisa de uma ajuda. Pessoal, por favor, não tenham vergonha não, se não entenderam, perguntem, isso aqui não... Ninguém vem para provar que sabe não, a gente vem aqui para aprender. Então, quem tivesse perdido aí no meio do caminho, por favor, puxa a lebre aí, que eu estou aqui para explicar hoje para vocês. Gostaria que vocês saíssem com alguma coisa a mais aí na cachola de vocês. Dúvidas, pessoal? Alguém se perdeu aí no meio dos meus cálculos, ficou em dúvida de alguma das coisas faladas? Eu vi agora há pouco que tinha alguém com a mão levantada. É o Felipe da Tô Comprando. Ah, beleza. Felipe, você tinha dúvida lá, então, do como fazer para comprar a máquina. Deixa eu ver se alguém mais tem alguma dúvida pertinente aqui na parte dos cálculos. Vocês conseguiram chegar mais ou menos na mesma página que eu, ou tem alguém perdido no meio do caminho aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá, Felipe. Então, você está com a mão levantada aí, agora vamos responder a tua pergunta. Como que eu vou fazer agora para tomar uma decisão de investimento? Se a gente olhar por essa minha linha de produção agora, ela ficou muito mais balanceada. Então, provavelmente, para eu aumentar a capacidade aqui, eu vou ter que, obviamente, investir na impressão. Digamos que eu tenho máquinas iguais, eu não estou considerando que no mundo eu vou poder comprar uma máquina que produza menos ou mais. Eu estou dizendo que o que eu vou fazer aqui seria uma multiplicação do que eu já tenho colocado na linha, tá? Então, vamos dizer que eu vou comprar mais uma impressão, uma impressora. Eu vou ter que pagar 15 milhões nessa máquina e ela vai me levar o meu gargalo a 3.460.000, se eu não estiver enganado. Vírgula. Na verdade, o meu gargalo, quando eu fizer a compra da impressora, o meu gargalo se molda para o desmolde, que é a minha segunda menor produção. Então, a hora que acontecer isso, eu vou colocar mais gente aqui no desmolde até eu igualar com a corte e vinco. Mais uma ou duas pessoas aqui, eu chego no próximo gargalo, que é a corte e vinco. E aí, de novo, eu vou ter que colocar mais corte e vincos para ir chegando. E aí a ideia é que eu coloque corte e vinco suficiente para chegar aos 3.460.000, se eu não tiver enganado isso. 3.460.000 ainda está acima de 3 milhões, está abaixo, perdão, de 3.800.000. Então, no meu caso aqui, eu não vou precisar comprar coladeira, porque minha coladeira ainda está acima de algum outro gargalo que eu tenho. Então, eu vou colocar a impressão, já mais uma aqui, vou ter que gastar mais 15 milhões. Corte e vinco, eu vou ter que colocar mais duas, talvez três. Eu acredito que três aqui, olhando de cabeça. Não tem esse cálculo colocado, mas eu teria que provavelmente colocar mais 3 máquinas aqui e gastar mais 15 milhões aqui. E aí no desmolde, provavelmente eu precisaria chegar em algo como 14 ou 15 colaboradores para chegar nos mesmos 3.460.000 cartonagens dia. Como que eu tomo a decisão de fazer esse investimento? Eu preciso saber quanto que isso me deixa de dinheiro em cima da mesa. E aí eu tenho que pensar quanto eu tenho que investir, quanto isso vai deixar de dinheiro, e aí eu vou ter lá meu ROI, o retorno sobre o investimento. E aí, se esse retorno sobre o investimento está adequado, tá? Vale a pena investir. Por exemplo, para eu fazer um investimento desse tamanho, o ideal seria que meu ROI se desse aí num horizonte de, 5 anos, por exemplo. Estou fazendo um investimento muito pesado. Se voltar em 5 anos, ainda assim, aparentemente, é uma coisa boa. Para investimentos dessa magnitude,
até uma coisa de 10 anos, dependendo da indústria que eu estou, ela pode ser uma coisa adequada. Agora, para investimentos que passam muito de 5 anos, você precisa começar a se perguntar se vale a pena você fazer aquilo. Existem outras métricas, aí são métricas financeiras, que você leva em consideração para você tomar a decisão do projeto. A gente pode falar uma hora dessa. Eu acho que quando a gente falou de projetos, a gente não falou sobre retorno, se eu não me engano, nas nossas lives. Uma hora dessa a gente pode falar sobre decisão de projeto, como que a gente faz para tomar a decisão se a gente investe em alguma coisa, seja uma linha, uma expansão de uma linha, ou seja o desenvolvimento de um produto novo, ou se a gente coloca esse dinheiro no banco. Porque na pior das hipóteses eu pego meu dinheiro e coloco no banco, não preciso gastar ATP, não preciso gastar energia para fazer ele se multiplicar, no banco lá ele vai me render uma taxinha medíocre, mas vai me render, sem risco, tá? Porque dessa minha construção, dessa minha linha, ainda corre o risco de eu comprar e dobrar a capacidade produtiva e não ter demanda. E aí, o que eu faço? Na planilha, tudo parece bonito aqui. Eu falo que eu vou dobrar o número de cartonagens que eu produzo, mas na prática é o seguinte, se eu não vender, eu preciso vender, se eu não estiver vendendo, vai ser só mais uma peça bonita enfeitando a minha planta e parada. Então isso aí é dinheiro jogado fora e para investimentos dessa monta aí é muito, muito arriscado. Eu vou dizer, é arriscado porque você pode inviabilizar a tua empresa e, inclusive, dependendo do caso, ir até a falência, se você não tomar uma ação muito rápida. Então, decisão de investimento, ela cai lá na área de projetos, mas ela passa por entender quanto que eu preciso investir, e qual o retorno dessa linha que eu tenho que vai me trazer. Mas aí são cálculos financeiros, ele não seria muito um cálculo nosso aqui de gargalo. Se a gente for olhar, talvez, naquele outro exemplo que a gente tinha aqui atrás, por exemplo, eu poderia, por exemplo, aqui colocar mais uma impressão, o corte-vinco está bastante elevado aqui, talvez mais uma corte-vinco depois, aqui vai puxar para 5,600, 5,760, então com mais uma corte-vinco aqui provavelmente eu chego, então eu vou colocar mais uma impressora, mais uma corte-vinco, coloco o desmolde para equilibrar a linha. Equilibrar significa manter todo mundo mais ou menos dentro um número muito próximo. Talvez mais uma coladeira se eu quiser maximizar a linha da produção, da impressão aqui atrás. Felipe, respondido mais ou menos a sua pergunta? Respondido. Cada caso é um caso muito específico, né? Basta colocar na balança e analisar. Show de bola. Você tem algum caso que você queira discutir, que você está pensando aí? Cara, e pior que o nosso não, né? Porque eu tô comprando aqui, ela é muito processual com poucas pessoas, né? O nosso, como é um produto mais online e tudo mais, ainda demanda poucas pessoas. Legal. Bacana você ter puxado esse assunto. Na verdade, isso me remete muito ao setor de serviços. Tudo que eu estou falando aqui, a gente está falando de máquina, de colaborador, de processo produtivo, enfim. Beleza. Como que eu levo isso aqui? Eu prometi para vocês lá atrás que isso aqui serve para serviços também. Vamos até puxar estou comprando aí como um exemplo. A expansão de vocês, para quem trabalha com serviços, ela é dada normalmente por projetos. Então vocês têm lá o número de pessoas de vocês que estão tocando os projetos. E esse é o limite, esse é o gargalo de vocês. Se vocês querem imprimir uma velocidade maior, vocês vão aí precisar contratar mais gente. E aí vale vocês novamente pensarem quanto vocês precisam gastar para colocar mais uma pessoa e o que vocês ganham por acelerar um processo. Deixa eu tentar mostrar isso de uma outra forma. Digamos que vocês estão montando uma plataforma... vou pegar até o exemplo de vocês, Felipe. Vocês estão montando uma plataforma de vendas online e vocês estão agregando as lojas da cidade. Surgiu um concorrente e esse concorrente tem bala na agulha. Ele surgiu depois de vocês, só que ele entrou para brigar e ele quer o primeiro lugar. Tá? Ainda ninguém está consolidado no mercado, mas ele chegou depois. O que ele pode fazer para levar ao mercado? E aonde é que vocês precisam entender isso?
ele pode chegar simplesmente e colocar mais gente para desenvolver. Tá? Com isso, ele vai implementar todas as funcionalidades que ele precisa mais rapidamente, vai ter um site mais bonito, vai ter uma reação à mudança de preços de uma forma mais rápida, vai conseguir colocar mais clientes, ele vai colocar, por exemplo, mais gente para vender o produto, o serviço de vocês, então ele vai conseguir crescer mais rápido. Então vocês sempre têm que estar olhando como que está a taxa de conversão do teu concorrente. E aí alguns desavisados podem dizer, mas eu não tenho concorrência. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm concorrência. Quem me provar que não tem concorrência ganha uma mentoria fria aí, porque, sinceramente, são pouquíssimos os produtos no planeta, os produtos ou serviços no planeta que não tem concorrência nenhuma. Todo mundo tem. A pergunta é, teu concorrente pode ser pequeno, pode estar escondido, mas e se ele investir mais que você? Ele pode te passar muito mais rápido. Então você tem que estar pensando qual é a taxa que o teu concorrente tem e qual a taxa que você tem. Muitas vezes você fala, não vou colocar mais um cara porque vai me custar mais. Beleza, mas isso pode ser a diferença entre o teu negócio sair na frente e talvez ganhar o mercado, ou você ficar para trás e o teu concorrente entrar mais rápido que você e te desbancar e daqui a pouco você ficou a ver navios. Então é importante essa taxa de conversão. E aí quando a gente fala para máquinas, por exemplo, é você ter uma máquina mais performante do que você talvez não fazer o investimento, não fazer o gasto, e aí você ficar para trás. Eu falava esses dias atrás com o Adilson da Grupo 2A, e ele me falava sobre as máquinas coletadeiras. As máquinas mais antigas, ele estava me explicando que elas têm um processo de debulha ali do milho, que ele é diferente, ele quebra mais o milho. E esse quebrar mais o milho dá uma qualidade inferior para o produto. Então, tem muita gente que não aceita mais esse tipo de máquina lá na lavoura deles. Então, quando você tem máquinas muito antigas, muitas vezes você fala, mas ela toca aí, ela faz o negócio. Ela faz. Só que ela fica mais cara, ela produz um produto de qualidade inferior, ela está ficando fora do mercado. Então, você precisa levar isso em consideração para talvez seja o ponto de você fazer um investimento. Beleza? Então, investimentos têm que ser muito bem pensados, investimento, contratação, mas ela muitas vezes é a diferença entre você fazer o teu negócio pegar ou você ficar para trás. Pessoal, mais alguma dúvida nesse ponto? Senão eu vou passar para frente. Eu vou, então, avançar. Qualquer coisa vocês chamam e daqui a pouco mais eu abro para questões gerais. Então, bom, a gente aprendeu a identificar gargalo, a gente aprendeu a medir o gargalo, descobrir de fato se ele é um gargalo ou não. E aí vem a pergunta, como tratar então esses gargalos? Isso aqui eu puxei lá de um blog chamado Blog Industrial, tá aqui a fonte, depois se vocês quiserem vocês podem visitar, e ele coloca lá que para tratar um gargalo eu preciso identificar as restrições e o gargalo de produção, foi o que a gente estava fazendo ao longo desses nossos cálculos. Quando eu identifico esse gargalo, eu tenho que explorar as restrições. Eu expliquei isso para vocês quando eu falei, a gente está produzindo aqui nesse exemplo, a gente está produzindo durante 8 horas, mas eu posso produzir 24 horas. Então eu não fiz grande coisa, não coloquei máquina a mais, mas eu entendi qual era o gargalo que eu tinha e eu trabalhei sobre a restrição colocada, que era de fato de trabalhar 8 horas, e aí dentro do que era possível eu puxei então para trabalhar 24 horas e com isso eu tratei o meu gargalo. Aqui, essa terceira linha, subordinar os demais recursos ao gargalo de produção. Lá atrás eu falava para vocês que o gargalo ele tem que estar sempre ocupado. No nosso caso, nos nossos exemplos 2 e 3 que a gente tratou, a linha de impressão, ela era o meu gargalo. O que significa subordinar os demais recursos ao gargalo de produção? Eu tenho que... Esta é uma máquina que eu tenho que tomar um cuidado absurdo para que, em hipótese alguma, ela pare por uma banalidade. Então, por exemplo, ela não pode parar porque não tem papel para ela produzir, porque não faltou tinta para ela produzir. Estou falando de uma impressora. Essa máquina eu tenho que estar rodando com ela o máximo de tempo possível. Porque o que acontece
como o gargalo é quem dita a quantidade de cartonagens que sai do outro lado, se eu parar 1 hora o gargalo, eu parei por 1 hora toda a minha linha. Aí vocês vão dizer, sim, mas a minha linha não parou. Eu continuei rodando com as outras máquinas. Eu sei disso. Só que o problema é o seguinte, como todo o resto consegue produzir mais do que o teu gargalo aqui atrás, se você parar 1 hora isso aqui, todo mundo para frente vai ter que ficar parado um bom tempo esperando o teu gargalo voltar a produzir, o teu gargalo produzir o que tem que produzir, para eles poderem produzir também. Então você vai ter que parar as outras linhas, por mais que elas produzam mais que o teu gargalo. Então o gargalo, ele é uma coisa, a partir do momento que você identificou ele, você tem que fazer o máximo possível para ele ficar o mínimo possível de tempo parado. É obrigação de um gestor não deixar o gargalo parar. Então, por isso que aí ele coloca como subordinar os demais recursos ao gargalo de produção. Então, eu tenho que colocar mais um cara só para abastecer essa máquina? Contrata. Mas a questão é, esta máquina, em hipótese alguma, ela pode ficar parada. E se ela parar, você tem que ter a obrigação de saber isso e de tratar isso no menor tempo possível. Ela quebrou, para tudo que você estiver fazendo dentro da linha e vai resolver essa máquina. Essa máquina ela é crucial para você, ela não pode ficar parada. Tá? Aumentar a capacidade das restrições e do gargalo de produção, quando o que é esse aumentar a capacidade? Contratar mais gente, colocar essa máquina a rodar de 8 para 24 horas, ou então comprar mais uma máquina se for o caso. Tá? Às vezes eu posso estar com uma máquina, por exemplo, que ela tem um problema mecânico que leva ela a trabalhar menos. Então, tratar e melhorar esse gargalo seria também trocar as peças, fazer uma manutenção dela. Eu posso voltar a colocar ela numa velocidade mais adequada. Quando você chegar no final disso, a gente tem aqui um famoso PDCA. Toda vez que você trata um gargalo, a gente fala que o gargalo se move. Se eu, por exemplo, fui lá na minha linha e coloquei mais uma impressora, o gargalo vai se mover, o gargalo não vai ser mais a impressão, o gargalo vai ser alguma outra coisa da minha linha. Então, quando o gargalo de produção mudar, eu volto para o passo 1, acho um novo gargalo, trato um novo gargalo e continuo seguindo a vida. Então, eu faço isso ciclicamente até o momento que eu estou com a minha produção de forma adequada. Forma de tratar gargalo, nosso bom e velho plano de ação, aquele que vocês estão fazendo, o pessoal que já começou aí com os projetos, a gente começou com marketing e vendas, aqui eu trouxe de novo, o plano de ação é uma forma de tratar gargalo, eu vou dizer, gerencial. Então, eu tratei um gargalo, o que eu vou fazer para tratar ele, por que eu estou tratando esse gargalo, como que eu vou fazer, quem é o responsável, data de início, data de final, status, observação, e aí, depois de feito isso, é começar a acompanhar isso e garantir que seja feito para você tratar e resolver o gargalo e ir para frente. Beleza? Bom, final de contas, começamos a chegar no final. Fica a minha sugestão de leitura. Esse livro é um livro muito bacana, do Eliyahu Goldratt. Esse livro já tem 30 anos e ele tem 30 anos. Eu não lembro agora exatamente em que ano que ele já tinha 30 anos. Esse livro tem uns 35, 40 anos já, mas é muito bom. O livro se chama A Meta, e ele fala sobre teoria das restrições. Ali ele está falando TOC, que é Theory of Constraints, que é o termo em inglês, aplicado à indústria. Então esse livro é muito legal porque ele conta, e é legal até para quem não é das exatas, porque ele, fora esse matematiquês que eu fiz aqui, ele conta a história de um cara chamado Rocco. Rocco era um gerente de produção, e a vida do Rocco ali, ela tá indo para o ralo, porque ele se lasca na produção na fábrica, demissão, ele chega em casa, a mulher dele já tá querendo dar as contas para ele se enrola, e eu sei que assim, a vida do cara vira um inferno, e aí ele começa, ao longo do livro, ele vai tendo alguns insights, e aí ele acaba, por final, conseguindo resolver a vida na fábrica. Depois disso, ele inclusive consegue resolver a vida em casa e a vida segue. Então, assim, um livro muito legal mesmo, ele conta a história do Rocco, é bem bacana, e essa história ele passa, então, pela aplicação da teoria das restrições. Muito legal esse livro, indico para vocês. Eu não sei se a gente tem na biblioteca, eu tenho ele em inglês se alguém quiser, se não, eu sei que na Prati tem, a gente já tratou de comprar, então deve ter na biblioteca do Bioparque também.
Beleza? Bom, então, nosso plano de dominação mundial está quase completo. Seria só, então, tratar todos os gargalos e eu consigo dominar o mundo? E aí vem a resposta. Qual é o gargalo dos gargalos? Então, é só eu tratar o gargalo que eu resolvo o problema? Numa última hipótese, o maior gargalo que a gente pode enfrentar é o próprio mercado. Uma vez que eu tenho 100% de todos os mercados, de todos os produtos que a empresa tem disponível, não tem mais como crescer. Ou tem? E a resposta é sim, tem. Eu posso desenvolver outros produtos que eu ainda não tenho, e aí a brincadeira começa tudo novamente, de tratamento dos gargalos para a produção. Então, a inovação é a resposta nesse caso, e é também o meu mote aí para a gente puxar aqui nos próximos módulos das nossas lives. Nós vamos falar sobre inovação e vamos falar sobre desenvolvimento humano. Vai ser bem bacana, a gente está encordoando tudo isso que a gente está falando, e a coisa daqui a pouco começa a se fechar o ciclo. Pessoal, agora eu abro o microfone para vocês aí. Queria ouvir questões de vocês, queria ouvir dúvidas e a gente bater um papo aí nos próximos minutos. Obrigado até aqui. Pô, Vitor, excelente aí, obrigado por compartilhar. Nossa, eu mesmo que tenho que fazer umas contas novas no processo, mas ficou bacana. Não tinha pensado em ver até, por exemplo, a gente que desenvolve software, né? Precisa ficar visualizando como aplicar isso na nossa realidade, mas eu já, pelas coisas que você foi falando ali, já deu bastante sentido. Até uma das coisas que eu quero fazer para nós, que é uma das coisas que é importante, é com relação, assim, a gente tem um gargalo de desenvolvimento, e é como que eu vou fazer a medida para que esse gargalo seja suprido, e a gente saber que aquelas ações que a gente tomou, de fato, resolveram e aceleraram o gargalo, né? Porque são coisas muito abstratas, né? É o Clóvis da Meperadia falando. Clóvis, boa pergunta. Essa é uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente vai ter. Quando eu falo de máquina, é só olhar no manual dela que ela me diz lá quanto que aquela máquina produz por hora. Eu vou comprar um carro, ele me diz lá que esse carro chega até 200 km por hora, então eu sei que esse é o meu gargalo, o meu limite de velocidade. Ou então, se eu for pensar em atender as legislações, eu vou poder andar na rodovia, é o meu 110, quando a rodovia permite. Às vezes a rodovia que é o gargalo do negócio. Agora, quando eu falo de pessoas, de processos administrativos, é muito difícil de eu dizer qual é a velocidade produtiva dessas pessoas. Isso, você está olhando, é correto e é uma dor muito latente. Porque eu tenho pessoas que fazem 2 unidades por hora e eu tenho pessoas que fazem 10 unidades por hora, tá? Como você tira isso? É bastante difícil, sinceramente falando, mas você pode pensar num bloco fechado, tá? Você tem X pessoas aqui dentro, o bloco fechado é a tua empresa ou a tua parte da empresa lá, digamos o teu desenvolvimento. E aí você vê o seguinte, quantos produtos, processos, desenvolvimentos eu tenho saindo aqui do meu outro lado. Tá? E eu pego numa faixa de tempo, eu posso pensar em meses, eu posso pensar em semana. Então, por exemplo, eu pego lá que no meu desenvolvimento, aí você vai ter que, obviamente, pensar a taxa de conversão tua que melhor se adequa. Não é muito simples essa matemática toda, você precisa achar um indicador adequado. Que pode ser, por exemplo, produtos concluídos por, sei lá, trimestre, porque eu sei que às vezes a gente leva 2, 3 meses fazendo um produto. Você precisa ter uma noção média disso. Então você tem que saber o seguinte, você vai monitorando. Bom, nesse último trimestre eu tive 10 produtos que saíram, então eu tenho 10 produtos a cada trimestre. E aí eu posso, inclusive, extrapolar isso e fazer o seguinte, se eu tenho 10 produtos num trimestre, eu tenho
3,33 produtos a cada mês, tá? E aí depois eu posso subdividir isso em operador. Então, aí vai muito da métrica que você está usando, dos indicadores que você tem. Mas tem como medir. Eu conversava com a Sara esse final de semana e a gente tem como medir. E você vai ter gente que destoa dentro disso. Ok, não tem problema. Você tem que pensar qual a qualidade do serviço sendo entregue, por exemplo. Você tem um desenvolvedor que ele é mais especializado, ele te entrega uma faixa bem específica de produto. Aquele cara demora mais, ok? Não tem problema. E você tem um cara que ele faz coisas mais simples, linhas de comando mais simples, por exemplo, eu vou dizer assim, esse cara tem que ter uma produtividade a priori maior do que aquele cara que faz as coisas mais específicas. Então aí você começa a ter uma noção do teu gargalo, da tua taxa de conversão, enfim, da tua produtividade. Respondido, Clóvis? Ou ficou mais ou menos perdido? Não, tranquilo. Respondeu sim. É só questão de achar essas questões de métrica, porque para todo o processo de desenvolvimento de software, cada vez é uma maneira diferente para cada empresa, mas é isso aí. Não, uma coisa importante de dizer a respeito disso não existe uma taxa de não existe uma métrica padrão, tá? Por exemplo, na Prati, a gente por muito tempo usou um negócio chamado valor agregado para os produtos. Cara, para eu te explicar o que é valor agregado, é difícil porque eu tenho dificuldade com esse conceito, mas era um conceito criado na cabeça do meu pai. Hoje no mercado, você fala muito mais sobre margem de contribuição, que é uma métrica que a gente acabou trazendo depois que o Éder explicou lá na nossa outra live. Então, assim, você tem algumas métricas que são de mercado. É legal quando você pega métricas de mercado que você consegue depois comparar a tua métrica com a do vizinho. Enfim, você consegue pensar. Agora, não existe um número mágico, não existe uma métrica mágica. Você tem que pensar qual que melhor se adequa a teu processo. Fechado. André, tem alguma pergunta? Murilo, você vai me ajudando aí? Sim, senhor. Eu não sei se o Felipe ainda está com a mão erguida da outra pergunta, mas ele já estava com a mão levantada antes do André. Felipe, você tem alguma colocação? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu não sei nem de baixar a mão. Erguer a mão de novo? É isso, aham. Aí. Tá bom, agora tá Oi, Vitor, boa noite. Boa noite, André. Tudo bom? Tudo bem? Como é que tá? Tranquilo, graças a Deus. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí pelos os ricos conhecimentos que você está passando para a gente. E como você falou de projetos, aí eu acho que eu posso fazer uma pequena contribuição, inclusive em relação ao que o Clóvis questionou. No gerenciamento de projetos, a gente trabalha com a ideia da tripla restrição. Não sei se você está familiarizado com esse conceito, ou se o pessoal conhece, mas basicamente é um tripé que ele divide, que no centro do tripé está a tua qualidade, e os três pés desse tripé são o custo, o prazo e o escopo. Então, quando a gente fala de teoria das restrições, a gente acaba indo para esse sentido mais amplo de que, em algum ponto, quando a gente maximizar ou pormenorizar algum desses três pés do tripé, você vai estar afetando a tua qualidade e, no final das contas, você vai estar tendo que jogar com os 3 pontos desse tripé, né? Na verdade, a imagem é um triângulo que tem cada vértice é uma dessas 3 pontos e no meio está a tua qualidade. E isso leva a algumas técnicas, né, que são as boas práticas, como o caminho crítico. Quando você trabalha com projeto, você traçando o caminho crítico, você leva a justamente identificar qual é esse gargalo e qual é o ponto crucial que você não pode deixar ter o que a gente chama de buffer, né, que é o acúmulo daquela linha. Então, como o Clóvis comentou, como é que você mensura isso no serviço, né, ou no teu projeto que você está vendendo para o teu cliente? Uma ideia muito legal de se pensar é que você coletar dados
é sempre uma ideia muito boa. Independente se seja uma abordagem de projetos mais moderna, como projetos ágeis, ou a tradicional do projeto preditivo, é muito difícil você partir do zero sem ter informação de quanto é a tua produtividade homem-hora, né? Eu vou dar um exemplo que é bem fácil de entender. Imagina uma construtora e você precisa calcular a produtividade de cada das pessoas que está dentro da obra. Isso é uma coisa quase que impensável, né? Pois eu te diria que isso existe, e aí tem construtoras de grande porte que elas fazem isso com uma excelência absurda, a ponto de eles terem os mínimos detalhes da produtividade durante o dia da jornada dos funcionários, e isso ajuda elas a planejar seus projetos na sequência. E para finalizar, e para não me estender muito, Vitor, não sei se vocês chegaram a trabalhar na prática com um software chamado Arena Simulation. É um software sensacional, muito legal. Pelo menos eu não. Justamente você coloca os teus fluxos, como esse exemplozinho que você deu ali, que você tem as máquinas, então você cria. Ele é bem didático, assim, ele funciona como fluxograma, e daí você vai colocando, e ele faz esses cálculos matemáticos para você e te mostra os gargalos, e qual é como é que você vai brincando com ele para você conseguir achar, adicionando ou reduzindo, para você ir equilibrando a tua linha. É bem legal. É um software muito bacana. Ele o pessoal da engenharia da produção usa bastante para fazer PCP e outras, e até para definir gargalo de produção, né? E ele também poderia ser usado no caso do Clovis, porque você coloca lá teus recursos, né? Quando a gente fala dos teus programadores, e você consegue ver lá quanto que eles conseguem entregar por hora. E daí você vai ver para cada fase como é que você vai fazer essas entregas, vai juntar esses pacotes de entrega para conseguir ir galgando as etapas do teu projeto. É bem legal. Eu acho que ele é bem caro, inclusive, porque é um software bem específico, mas deve haver opções mais em conta. De repente, se uma hora dessa você conversar com alguém do PCP, da Prat, Vitor, perguntar se eles conhecem sobre esse software, que é bem legal ter uma visão de como ele funciona. Arena Simulation, né? Perfeito. Eu acho que é em relação isso. Perdão, você ia concluir, André? Não, acho que é isso. Não sei, espero ter ajudado aí de alguma forma. Se tiverem mais dúvidas também, conversar mais a respeito disso, eu fico à disposição aí, porque o nosso objetivo dentro do Bioparque é justamente ajudar as empresas aí nessa questão de projetos a clarear um pouco a ideia de como é que dá para caminhar nesse árduo caminho aí. Bacana, obrigado pela contribuição. Você tocou em vários pontos aí que são bem legais. Essa questão do caminho crítico, ela é uma coisa que eu não abordei hoje, eu abordei muito en passant, que é aquela questão que eu falei do projeto lá do produto, que eu tenho o processo B, apenas 5% dos produtos passam ali, então esse não é exatamente o caminho crítico da minha reação, ou da minha produção, porque ele é um caminho que eu faço em paralelo. Então, bem observada essa questão do caminho crítico. Sobre essa questão das métricas aí de produção das grandes construtoras, eu conheço uma grande construtora que tem umas métricas muito refinadas, se chama Prat e Donaduzzi. A gente, e não é brincadeira não, cara, a gente tem lá dentro da Prat, eu sei que tudo é medido a um ponto do quase absurdo, onde, por exemplo, o pessoal de limpeza, a gente tem calculado quantos metros quadrados cada menina de limpeza limpa durante um dia, durante um turno ou durante um mês. Na área de construção, a gente mede quantos metros quadrados de parede foram colocadas num X tempo, ou quantos metros foram pintados, ou enfim, tudo isso a gente tem essa medida e tudo isso a gente acompanha para fazer uma boa gestão de projetos. Então, isso é uma coisa que, se você quer ter um processo mais fino, é importante você fazer, e as empresas fazem mesmo, tá? Então, não é absurdo medir quantos metros de parede quadrada foram feitas no dia. Isso é uma coisa bastante comum. Essa questão do caminho crítico, então, que a gente disse, aí existem vários programas que te fazem, te ajudam com isso. A gente tem o Project, por exemplo, MS Project, também não é barato e faz. Eu sei que tem também uma versão free do Project, eu não lembro agora o nome,
Se alguém lembrar, pode adicionar aí, mas que tem também... O Project Libre eu acho que é esse Gunter. mesmo. Exatamente. Então, existem vários aplicativos aí que conseguem fazer também me ajudar com o caminho crítico, com o gargalo. E aí, a ideia de hoje era mais explicar aqui, a partir de que eu defini o caminho crítico, o que eu faço para resolver meus gargalos. Bacana? Pessoal, mais dúvidas? André, obrigado pela contribuição aí. Valeu. Na verdade, aqui no chat nós tivemos dois comentários, um comentário e uma pergunta que casa com o que vocês estavam falando. Pegando um gancho de uma fala do André, a Sara perguntou quais são as 3 vértices para ter a qualidade. E aí, ainda uma fala dentro do que o André estava comentando contigo, o Felipe da Toledo Net perguntou se, diante de toda a teoria e de todo o conhecimento que a gente já vai construindo com o dia a dia, se ainda vale a pena o esforço de simulações a partir de softwares que nem esse que o André comentou, e aí, no caso, ele comentou um outro software que é o Flexim, que faz essas simulações aí dos gargalos. Legal, boa pergunta. Na questão lá dos vértices, a Sara perguntou, na verdade, a qualidade é um dos vértices, você tem ela qualidade, você tem ela, no outro lado, custo, no outro lado você tem o tempo. Então, por exemplo, se eu quero fazer em menos tempo, se eu puxei essa régua mais para o lado de tempo, ou eu vou ter que reduzir a qualidade, ou eu vou ter que reduzir, eu vou dizer o atributo, né, mas que seria aumentar o custo. Ou eu tenho que aumentar o custo, ou eu vou baixar a qualidade para fazer em menor tempo. Se eu quero ter uma boa qualidade, ou eu vou ter que ter um gasto maior, ou eu vou ter que fazer isso em mais tempo. Então, a parte do princípio que eu não consigo ter uma ultra qualidade num tempo recorde e com um custo baixo. Algum dos 3 eu vou ter que balançar. Nós tivemos aí também uma palestra com o pessoal da... Putz, me foge o nome agora. Do Mackenzie, Edson Mackenzie. E o Edson falava o seguinte, qualidade, eu não discuto. Minha qualidade é já pré-acordada. Minha qualidade é essa, não importa quanto você vai pagar, não importa se você pagar R$100 ou se você pagar R$10, a qualidade é a minha qualidade, a qualidade do meu serviço. Isso não está em discussão. Então, o que está em discussão, sim, se você quer isso num menor tempo, você vai ter que me pagar mais, eu vou dispor recursos e vou colocar mais recursos e vou te entregar num tempo menor. Se você quer me pagar menos, ok, eu coloco menos recurso e faço isso num tempo maior, mas a minha qualidade eu não mexo. Então, foi muito legal essa visão, que é um ponto de vista mercadológico, que a qualidade não está em discussão. A qualidade, independente do que você for me pagar, a qualidade é o meu cartão de visita. Então, a qualidade eu não vou mexer. Beleza? Então, o tempo e o custo são discutíveis, ou o tempo e o preço são discutíveis, a qualidade não, na visão do Edson. Murilo, perdão, me foge o nome agora, foi o Alexandre da Toledo Net? Felipe da Toledo Net. Felipe da Toledo Net. Felipe, cara, boa pergunta. Sendo ultra prático, depende do que você está mexendo. Por exemplo, eu, enquanto diretor da Central Park, eu gostava de passar por dentro da planta, ou se não passar por dentro da planta, pelo menos visualizar fisicamente os ambientes. E por que eu fazia isso? Porque com uma olhada de 5 minutos, eu consigo saber onde eu tinha problema. Se eu tenho, como eu falei lá atrás para vocês, se eu tenho material acumulando em algum ponto, ali eu provavelmente tenho problema. Ou ao redor daquele troço eu tenho um problema. Então, essa questão de olhar onde os materiais estão se acumulando, quando você fala de linha de produção, é muito legal, porque de uma forma prática e muito rápida, você sabe onde você tem um gargalo. Esse gargalo, por exemplo, eu tenho minha linha inteira balanceada. E aí eu digo, não tenho mais gargalo nesse ponto. A questão é que no dia a dia, os gargalos se formam. Eu tenho lá o operador que foi numa festa e está com Covid, 14 dias afastado. Cara, a linha, ao ponto de produção onde aquele colaborador faltou, vai engargalar. A não ser que eu tenha recursos sobrando. Só que nos dias de hoje, principalmente quando eu falo de produtividade, eu preciso ter uma produtividade absurda para fazer a coisa funcionar, eu não tenho gente sobrando. Então, se me faltar um cara, vai parar alguma coisa. Então é legal que, assim, com uma coisa muito mais simples do que qualquer tipo de simulação, eu rapidamente consigo pegar onde eu estou tendo um problema.
tá? Agora, por outro lado, por exemplo, nós fizemos um projeto para compra de um equipamento, isso na época da Central Pack, para compra literalmente de uma linha de produção, e exatamente nesse exemplo que eu dei, que foi a linha de cartonagens na época. E aí ali eu trouxe várias simplificações para facilitar o cálculo. Eu disse que eu tenho 10 cartonagens numa folha, eu disse que eu tenho 10 lotes por dia, mas a prática não é bem assim. Eu tenho lotes de 500 mil de cartonagens, assim como eu tenho lote de 10 mil cartonagens. Eu tenho lotes que eu coloco 30 imagens numa folha, 30 cartonagens numa folha, assim como eu tenho lotes que eu faço uma imagem por folha. Então, na prática, eu preciso conseguir fazer várias simulações para entender as minhas capacidades produtivas e aí ter esse dimensionamento adequado. Então, assim, quando eu vou para sistemas complexos, um sistema de simulação ele me ajuda muito, tá? Muito, muito, muito. Isso é indiscutível. Agora, para sistemas simples ou para gestão do dia a dia, ir olhar aonde que eu tô tendo acúmulo de materiais. Por exemplo, deixa eu tentar fazer uma observação rápida. Vocês estão da ToledoNet, vocês devem ter tráfego de dados através das linhas de vocês. Se vocês têm um tráfego médio de, sei lá, eu não faço a menor noção de quanto circula numa linha dessa, não sei de que dimensão da linha de vocês, mas digamos que sejam 10 terabits por dia. Não sei que deve ser provavelmente muito mais que isso, mas você tem numa média 10 terabits de informação que circulam num dia. Se você notou que naquele dia está tendo 5 terabits passando, provavelmente se formou um gargalo em algum lugar. Provavelmente rompeu uma fibra, você tem algum problema de conexão em algum ponto, alguma coisa aconteceu que pode explicar aquela queda brusca de tráfego. Então, você tem como ver, eu vou dizer, o tráfego digital de outras maneiras, mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Respondido, Felipe. Alô? Acredito que sim. Felipe, se não foi respondido, por favor, Show de bola. Show de bola. Obrigado, já tenho a resposta. Muito bem. Vitor, sem mais perguntas no chat. Sem mais perguntas. Pessoal, nós estamos chegando na nossa hora, 8h30. Alguém teria alguma pergunta para a gente encerrar? Ou algumas perguntas? Por favor, aproveitem. Estou aqui hoje quase de graça para vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fico à disposição. Murilo, você tem alguma colocação, algum recado paroquial aí? Sim, sim. Antes de terminar, acho que vale reforçar que essa é a nossa segunda live da temática estratégia de crescimento. Nós teremos outros 2 encontros, já estão aí com a agenda programada, então nas 2 próximas segundas-feiras, às 19 horas, não deixem de acompanhar as nossas próximas lives, que serão continuidade do que nós começamos a falar no encontro da semana passada. Então, reforçar essa mensagem de que temos já a programação completa. Show de bola. Murilo, obrigado, cara. Eu acho que se você quiser soltar agora também para o pessoal o link com a apresentação em si, pode passar para o pessoal, aí fica uma forma de compartilhamento. Tem uma coisa que eu estava esquecendo. Antes de vocês ir embora, eu gostaria que vocês respondessem para a gente uma breve pesquisa de efetividade. Você tem o link aí, Murilo? Não, né? Provavelmente não. Deixa eu puxar aqui que está com o Juliano. O link eu acredito que a gente pode passar para vocês esse link. Se não puder, eu vou passar da mesma maneira. Pessoal, nós fizemos uma pesquisa de efetividade. Nós queremos entender e ouvir um pouquinho de vocês aí. O que vocês estão achando das nossas lives, do palestrante, do assunto. Murilo, te mandei no WhatsApp. Se você puder compartilhar com o pessoal, eu agradeço. Nós queremos entender um pouquinho de vocês, o que vocês estão achando dos assuntos, do palestrante, do horário, outras sugestões
queremos ouvir de vocês. É uma pesquisa que ela é para ser anônima. Se vocês quiserem colocar o nome de vocês, ok, mas eu quero mais que a gente consiga começar a entender como é que vocês estão sendo atendidos por esse serviço nosso. É um serviço que para vocês é de graça, para a gente ele tem um custo de ser feito, e como eu ia dizendo lá que o Edson falou, para nós qualidade é uma coisa indiscutível, e se a gente não estiver entregando um produto de qualidade, indiferente se a gente cobra por ele ou não, a gente pretende melhorar. Então eu gostaria que vocês tomasse um tempinho de vocês, é jogo rápido, são acho que 5 ou 6 perguntas, e mais alguma coisa de identificação, só para a gente ouvir vocês e entender um pouquinho como é que está indo nossas lives. Só para lembrar que para alguns aí, como o meu caso, não tem o chat aqui, tá? Então talvez teria que compartilhar esse link lá no grupo do Empresa Bioparque. Nós precisamos corrigir isso aí Está no chat aqui, mas eu vou mandar lá no grupo também. Obrigado por informar. Murilo, gostaria de pedir um favor, na verdade, se pudesse explicar como é que ficou a questão do coworking agora, que a Luana mandou hoje no grupo lá, mas ficou... Acho que cabe uma explicação um pouquinho melhor, se for possível. Você está sabendo, Murilo? Claro, sim. Nós estamos organizando um espaço muito mais amigável, muito mais receptivo e interativo para as empresas, um novo coworking no prédio Charles Darwin, ali onde está o administrativo do Bioparque e o Bioparque Educação, e iniciamos esse movimento da mudança dos espaços de um lugar para o outro. Então, as empresas que utilizam o coworking hoje, nós alocaremos vocês para outras salas que temos disponíveis por enquanto ali no prédio da UFPR ou ainda já no prédio do Bioparque. Então, caso vocês, nesse movimento de pandemia que nós estamos tendo uma circulação baixa de empresas utilizando o coworking, né, uma média de 3, 4 empresas por dia, então vocês nos procurem individualmente, ou a mim ou a Luana, que a gente vai alocá-los numa outra sala. Essa mudança tem uma previsão aí de uns 20, 30 dias. Então, se vocês tiverem, por exemplo, uma programação já definida de vinda para o Bioparque X dias na semana ou diariamente, também podem nos informar que a gente já deixa um espaço reservado fixo durante esse período, mas temos algumas outras salas para alocá-los temporariamente para esse novo espaço que vai ser muito mais aconchegante. Ok? Respondido? Sim. Pessoal, não tendo mais perguntas, agradeço a participação de todos, desejo sucesso e precisando aí tendo mais dúvidas aí sobre gargalos ou surgindo gargalos que vocês têm dificuldades de tratar, vamos conversar. Estou à disposição aí, sou mentor também do Bioparque, a gente pode conversar. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Murilo, obrigado aí pela organização. Fica uma boa noite e boa semana para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa semana para todos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.